50 anos depois. Capítulo 4 de Minturnes a Alexandria, parte C. No dia seguinte, Eila, reanimada, deixando transparecer no semblante a serenidade íntima do seu espírito. O velhinho notou com alegria aquela mudança e, como se estivesse em preparativos constantes para a jornada do túmulo, não perdeu o ensejo para esclarecer a jovem sobre os problemas que a esperavam na vida solitária de Alexandria. Com solicitude extrema, dava-lhe notícia de todos os pormenores da vida nova em Setar, fornecendo-lhe o nome de antigos companheiros de fé e dando conta de todos os costumes da comunidade. Célia, em trajes masculinos, ouvia-lhe a palavra carinhosa e benevolente, com o desejo íntimo de prolongar indefinidamente aquela vida bruxuleante, de modo a nunca mais separar-se daquele coração bondoso e amigo. Mas, ao revés de suas mais caras esperanças, o estado do ancião agravou-se repentinamente. Todos os esforços foram baldados para lhe restituir o tônus vital do plano físico, e assistido pela jovem, que tudo fazia por vê-lo restabelecido. O velho marinho recebeu a visita do pretor da cidade, que, cedendo a instantes pedidos, vinha receber-lhe as derradeiras recomendações. Apresentando o jovem como filho, o moribundo ordenou que lhe fossem entregues todas as suas parcas economias, antecipando que ele deveria partir para a África tão logo se verificasse o seu óbito. Marinho, interpelou a autoridade, depois das necessárias anotações, será possível que este jovem participe de suas superstições? O generoso velhinho, compreendendo o alcance da pergunta, e respondeu com desassombro. De mim e por mim, não precisaremos cogitar das convicções religiosas, aqui de todos conhecidas, desde que entrei nesta casa. Sou cristão e saberei morrer íntegro na minha fé. Quanto a meu filho, que deverá partir para Alexandria, a fim de amparar nossos interesses particulares, tenho espírito livre para escolher a ideia religiosa que mais lhe aprouver. O pretor olhou com simpatia para o jovem triste e abatido e exclamou, ainda bem! Despedindo-se do moribundo, cujos instantes de vida pareciam prestes a extinguir-se, a autoridade deixava-os ambos com a precisa liberdade para trocarem as derradeiras impressões. Marinho fez ver então à sua pupila que aquela resposta hábil destinava-se a fazer que o pretor de Mintures lhe cumprisse a vontade, sem relutância dentro dos dispositivos legais, recomendando-lhe todas as providências que a sua morte exigiria na sua inexperiência. Célia ouvia-lhe as exortações roucas e entrecortadas, extremamente acabrunhada, mas, como em todas as penosas circunstâncias da vida, confiava em Jesus. Após uma agonia excruciante de longas horas, em que a filha de Ovídio viveu momentos de indescritível emoção, o generoso Marinho abandonava o mundo, depois de longa existência, povoada de pesadelos terríveis e dolorosos. Seus olhos se fecharam para sempre, com uma lágrima ao tombar do dia. Piedosamente, diante de alguns raros assistentes, Célia fechou-lhe as pálpebras num gesto carinhoso e, ajoelhando-se como se quisesse transformar as brisas da tarde em mensageiras dos seus apelos ao céu, deixou que o coração se diluísse em lágrimas de saudade, suplicando a Jesus recebesse o benfeitor no seu reino de maravilhas.
concedendo-lhe um recanto de paz, onde a alma exausta lograsse esquecer as tormentas dolorosas da existência material. Dada a sua qualidade de cristão confesso, o velho de Minturnes teve uma sepultura mais que singela, que a filha do patrício encheu com as flores do seu afeto e mergulhando na sombra de uma soledade quase absoluta. Dentro de poucos dias, o pretor entregou-lhe a pequena soma que Marinho lhe deixava, um pouco mais que o suficiente para a viagem em demanda da África distante. E, numa radiosa manhã de primavera, carregando no íntimo a sua serenidade triste e inalterável, a moça cristã, depois de uma prece longa e angustiosa sobre os túmulos humildes do pequenino e do ancião, na qual lhe rogava proteção e assistência, tomou o lugar que lhe competia numa galera napolitana que periodicamente recebia passageiros para o Oriente. Sua figura triste, metida em roupas masculinas, atraía a atenção de quantos lhe faziam companhia eventual no grande cruzeiro pelo Mediterrâneo. Mas, profundamente desencantada do mundo, a jovem se mantinha em silêncio quase absoluto. O desembarque em Alexandria verificou-se sem incidentes dignos de menção. Todavia, seguindo as recomendações do benfeitor, junto dos seus conhecidos da cidade, viera a saber que o monastério demorava a algumas milhas de distância, pelo que houve de tomar um guia até o local do seu recolhimento. O mosteiro, isolado, dista da cidade 10 léguas mais ou menos, em marcha de quase um dia, apesar dos bons cavalos atrelados ao veículo. A filha de Ovídio defrontou o grande e silencioso edifício na hora crepuscular. Empolgada pela visão do casario amplo entre a vegetação agreste, sentiu, porém, um singular descanso mental naquela soledade imponente que parecia acolher todos os corações desolados. Puxando o cordel que ligava o portão de entrada, ouviu ao longe os sons de pesada sineta, cujo ruído estranho parecia despertar um gigante adormecido. Daí a instantes, os velhos gonzos rangiam pesadamente, deixando entrever um homem trajado com uma túnica cinzento escura, semblante grave e triste, que interpelava a jovem transformada num rapaz de fisionomia tristonha, nestes termos: Irmão, que desejais do nosso retiro de meditação e oração? Venho de Minturnes e trago uma carta de meu pai destinada ao senhor Alfídio Prisco. Alfídio Prisco? Perguntou o porteiro admirado. Não é ele aqui o vosso superior? Referi-vos ao pai Epifânio? Isso mesmo. Escutai-me, ponderou o irmão porteiro, complacente. Sois porventura o filho de Marinho, o companheiro que daqui partiu há cerca de 2 anos, a fim de vos trazer ao nosso recolhimento? É verdade. Meu pai chegou há muito tempo aos portos da Itália, onde nos encontramos. Todavia, sempre doente, não logrou a ventura de acompanhar-me à soledade das vossas orações. Morreu? Revidou o interlocutor extremamente admirado. Sim, entregou a alma ao Senhor há muitos dias. Que Deus o tenha em sua santa guarda. Dito isso, pôs-se a meditar um instante, como se tivesse o pensamento mergulhado em preces fervorosas. Em seguida, contemplou com muita ternura o jovem humilde e triste, exclamando significativamente:
Agora que já sei de onde vindes e quem sois, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Mestre seja louvado, respondeu a filha de Ovídio Lúcio com seus modos singelos. Não haveis de reparar-vos que tenha recebido com prudência à primeira vista. Atravessamos uma fase de intensas e amarguradas perseguições, e os servos do Senhor no estudo do Evangelho devem ser os primeiros a observar se seus lobos chegam ao redil com vestes de cordeiro. Compreendo. Não desejo aborrecer-vos com indagações descabidas, mas pretendeis adotar a vida monástica? Sim, respondeu a jovem timidamente. E assim procedendo, não só obedeço a uma vocação inata, como satisfaço a uma das maiores aspirações paternas. Estais informado das exigências desta casa? Sim, meu pai mas revelou antes de morrer. O irmão porteiro deitou o olhar para todos os lados e, observando que se encontravam a sós, exclamou em voz discreta: Se trazeis a esta casa uma vocação pura e sincera, acredito que não tereis dificuldade em observar as nossas disciplinas mais rígidas. Contudo, devo esclarecer-vos que Pai Epifânio, como diretor dessa instituição, é o espírito mais ríspido e arbitrário que já conheci na minha vida. Esse retiro de oração é o fruto de uma experiência que ele começou com o vosso digno pai há mais de 20 anos. A princípio, tudo ia bem, mas nos últimos anos, o velho Alfídio Prisco vem abusando largamente da sua autoridade, máxime depois da partida do irmão Marinho para a Itália. Daí para cá, Pai Epifânio tornou-se despótico e quase cruel. Aos poucos vai transformando este pouso do Senhor em caserna de disciplina militar, onde ele recebeu a educação dos primeiros anos. A neta de Quinéio Lúcio ouvia-o profundamente admirada. Pela amostra da portaria, seu espírito observador compreendeu de pronto que o retiro dos filhos da oração estava igualmente repleto das intrigas mais penosas. Todavia, enquanto coordenava as suas considerações íntimas, o irmão Filipe continuava: Imaginai que o nosso superior vem transformando a ordem de todos os ensinamentos, criando as mais incríveis extravagâncias religiosas. Em contraposição, os ensinamentos do Evangelho obrigam-nos a chamar-lhe Pai ou Mestre, nomes que o próprio Jesus se negou a aceitar na sua missão divina. Além de inventar toda a sorte de trabalhos para os 42 homens desencantados do mundo que estacionam aqui, vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira. Se bem nada possamos revelar lá fora, a bem do caráter cristão da nossa comunidade. É lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o Pai Epifânio manda em nós como um rei. A jovem ainda não conseguira manifestar a sua opinião, dada a influência com que o porteiro discorria. Quando lhe chegou ao ouvido de uns passos fortes que se aproximavam, Felipe calava-se, como quem já estivesse habituado a cenas como aquelas, e modificando a expressão fisionômica, exclamou em voz abafada: É ele! Célia, metida nos seus trajes estranhos e pobres, não conseguiu dissimular o espanto.
No limiar de uma porta ampla, surgia a figura de um velho septuagenário, cujos caracteres fisionômicos apresentavam a mais profunda expressão de convencionalismo e orgulhosa severidade. Vestia-se como um sacerdote romano nos grandes dias dos templos politeístas, e, apoiado a uma bengala expressiva, passeava por toda parte o olhar fulgurante, como a procurar motivos de irritação e desagrado. Filipe, exclamou ele em tom intempestivo. Mestre, exclamou o irmão da portaria com a mais fingida humildade, apresento-vos o filho de Marinho, que o seu coração de pai não pôde acompanhar até aqui, dada a surpresa da morte em Minturnes. Ouvindo aquele esclarecimento inesperado, Epifânio caminhou para o jovem, que lhe era inteiramente desconhecido, pronunciando quase secamente a saudação evangélica como se fora um leão, utilizando a legenda de um cordeiro. Paz em nome do Senhor. Célia respondeu conforme o seu venerando amigo lhe havia ensinado antes da morte, entregando ao superior da comunidade a carta paternal. Depois de passar rapidamente os olhos pelo pergaminho, Epifânio acentuou com austeridade. Marinho deve ter morrido com todo o seu idealismo de cigarra. Como se houvera pronunciado aquele conceito tão somente para si mesmo, acrescentou com a sua expressão severa, dirigindo-se à jovem. Desejas de fato permanecer aqui? Sim, meu pai, respondeu o suposto rapaz entre tímido e respeitoso. Continuar as tradições de meu pai foi sempre o meu desejo desde a infância. Aquele tom humilde agradou a Epifânio, que lhe falou menos agressivo. Sabes, porém, que a nossa organização é constituída de cristãos convertidos, que possam cooperar em nossos esforços, não somente com o valor espiritual, mas também com os recursos financeiros imprescindíveis às nossas realizações? Teu pai não te deixou pecúlio algum após haver baixado no sepulcro em Mentures? Minha herança cifrou-se apenas ao capital indispensável à viagem até Alexandria. Entretanto, acentuou inocentemente, meu pai revelou-me há tempos que a sua pequena fortuna foi empregada aqui, asseverando-me que a administração da casa saberia acolher-me, recordando seus serviços. Ora, revidou Epifânio, evidenciando contrariedade. Fortuna por fortuna, todos os que descansam neste retiro tiveram-na no mundo, trazendo seus melhores valores para esta casa. Mas meu pai, implorou Célia com sincera humildade, se existem aqui os que descansam, devem existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir a instituição em alguma coisa. Não me negueis a realização de um ideal tanto tempo acariciado. O superior parecia comovido, revidando com ênfase. Está bem, farei por ti quanto estiver ao meu alcance. E mandando Filipe ao interior em busca de um grande livro de apontamentos, iniciou o minucioso interrogatório. Seu nome? O mesmo de meu pai. Onde nasceu? Em Roma. Onde recebeu o batismo? Em Minturnes. E após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe ríspido, investido na sua austera superioridade. Atendendo à tua vocação e à memória de um velho companheiro, ficará conosco, laborando no serviço da casa. Quero, contudo, esclarecer-te que, aqui dentro, faço cumprir rigorosamente o Evangelho do Senhor, de acordo com a minha vontade inspirada do alto.
Depois de muitos anos de experiência, reconheci que o pensamento evangélico terá de organizar-se segundo as leis humanas, ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro. Os cristãos de Roma, como os da Palestina, padecem de uma hipertrofia de liberdade que os leva instintivamente à disseminação de todos os absurdos. Aqui, todavia, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. O jovem escutou-o serenamente, guardando no íntimo as suas impressões particulares de quanto lhe era dado observar, enquanto Epifânio a encaminhava ao interior, apresentando-a aos demais companheiros.